Agora, então, a gente vai iniciar o estudo dos artrópodes. Esse grupo zoológico é o que abriga a maior quantidade de espécies. Aqui eu coloquei a foto de alguns animais bastante conhecidos que fazem parte desse grupo: as borboletas, as aranhas, os caranguejos e as centopeias. Como sempre, iniciando pelos aspectos gerais, os artrópodes são enterozoários, triblásticos, possuem simetria bilateral, são celamados, protostômos, e a novidade evolutiva importante é que os artrópodes possuem apêndices articulados, o que facilita muito o deslocamento dos animais. Inclusive, as asas também são uma das características de um subgrupo dos animais dos artrópodes, que a gente vai ver que são os insetos. Essa característica de ter apêndices articulados é uma das características que possivelmente foi favorável à disseminação tão grande desse grupo de animais. Se eles conseguem se locomover de forma mais eficiente, eles conseguem atingir novos territórios mais facilmente, onde se reproduzem e, portanto, conseguem conquistar mais ambientes. E aí, por fim, para acabar com os aspectos gerais, os artrópodes podem viver tanto em ambiente aquático, terrestre úmido ou terrestre seco. Os artrópodes, como a gente já falou, eles possuem um sistema de movimentação muito eficiente por causa dos apêndices articulados. A movimentação por esses apêndices depende da contração e da distensão dos músculos que estão nessas articulações. Nas regiões onde existe a articulação, o exoesqueleto de quitina ele fica bem fino e flexível para possibilitar o trabalho dos músculos. A classe de insetos, além dos apêndices, eles possuem asas, que também são recobertas por uma fina camada de quitina, que aí para a asa não ficar muito pesada e possibilitar o voo do animal. O sistema respiratório dos artrópodes podem ser de 3 tipos: branquial, para os artrópodes que vivem no ambiente aquático, ou traqueal ou filotraqueal, para os artrópodes que vivem em ambiente terrestre. A respiração branquial não tem muito detalhe, e a principal estrutura mesmo é a brânquia, por onde a água entra e ali ocorrem as trocas gasosas mesmo. O sistema filotraqueal ele é formado por lâminas de tecido pulmonar, onde a hemolínfia circula. A hemolínfia, a gente já falou em aulas passadas, mas para reforçar, é a mistura do sangue com o líquido celemático, que acontece quando o sistema circulatório do animal ele é aberto. As filotraqueias, as lâminas de tecido pulmonar, elas ficam no interior do abdômen do animal e elas comunicam-se com o exterior através de um poro respiratório. O ar atmosférico ele então entra por esse poro respiratório e circula entre as lâminas das filotraqueias, que aí ocorre a oxigenação da hemolínfia e também a retirada do gás carbônico de dentro do corpo do animal. Já a respiração traqueal ela é formada por traqueias, que são tubos finos, espiralados e ocos, com reforços quitinosos. Então, diferente do sistema filotraqueal, no sistema traqueal não existe nenhum líquido dentro. Esses tubos são ocos. Esses tubos eles também possuem uma abertura na superfície do corpo do animal e esses poros são chamados de espiráculos. Então, o ar ele entra por esses espiráculos, chega até as ramificações menores das traqueias, dos tubos, onde existem células que retiram o oxigênio do ar para passar por difusão para o resto do corpo e também retiram o gás carbônico que está ali na cavidade corporal do animal e manda para fora do corpo pelo poro respiratório. A abertura do espiráculo ela pode ser controlada por contração e relaxamento do músculo que envolve o poro. O sistema digestório dos artrópodes ele é completo e eles utilizam alguns apêndices articulados especializados, como as quelíceras ou as mandíbulas, para a captura do alimento. Então, as quelíceras ou as mandíbulas elas são apêndices articulados, mas que se desenvolveram especializados para a captura do alimento. A digestão ela é extracelular, a absorção ocorre pela passagem dos nutrientes do sistema digestório para o sistema circulatório. O sistema circulatório, então, distribui para o resto do corpo. O sistema excretor dos artrópodes, a gente vai estudar quando a gente for falar da classificação dos artrópodes. E, por fim, o sistema circulatório dos artrópodes, ele é aberto.
O sistema nervoso dos artrópodes ele é ganglionar, formado por um par de gânglios cerebrais e um cordão nervoso ventral. Os artrópodes eles também possuem estruturas especializadas na percepção do ambiente, ou seja, eles fazem parte, estruturas que fazem parte do sistema sensorial. E essas estruturas são os omatídeos e as antenas. Os omatídeos é a estrutura que compõe o olho simples do artrópode. Quando o artrópode tem um olho simples, possui só um omatídeo, ou o conjunto de vários omatídeos forma um olho composto. Dependendo da espécie, então, o artrópode pode ter um olho composto ou um olho simples. Essa estrutura ela é bem desenvolvida, o que confere uma visão muito boa para esses animais. Então, essa é a razão pelo qual pela dificuldade que a gente tem em matar certos insetos, como moscas, porque elas percebem qualquer movimentação muito rápido, pelo desenvolvimento muito bom dos somatídeos. As antenas, por sua vez, elas são responsáveis pelo olfato e servem principalmente para os artrópodes farejarem a comida. Agora vamos falar da reprodução desses animais. A reprodução acontece apenas de forma sexuada. Os indivíduos são dioicos, a fecundação pode ser tanto interna como externa, e o desenvolvimento dos artrópodes acontece de forma indireta, com estágio larval ou por meio da metamorfose. O que é importante a gente entender sobre a reprodução dos artrópodes não é o processo em si, mas sim como acontece o crescimento desses bichos. Eu deixei aqui do lado essa imagem para vocês entenderem a reprodução de uma forma geral. Mas, de novo, não é importante vocês entenderem o processo como a gente vê na maioria dos grupos zoológicos. É importante a gente estudar o crescimento, de como ocorre o crescimento desses animais. Então, agora vamos falar do processo de crescimento. Esse processo ele consiste na formação de mudas, que também podem ser chamadas de equidíceis. E esse gráfico ele explica muito bem para a gente como isso acontece. E ele também aparece frequentemente em provas de vestibulares, então fiquem atentos à explicação dele. Vamos entender o que está desenhado aqui nesse gráfico. O exoesqueleto, como a gente já viu, ele apresenta diversas vantagens para os artrópodes. Mas como é uma capa dura que envolve todo o corpo do animal, essa carapaça dificulta muito o crescimento do animal. Por isso, essa carapaça ela precisa ser eliminada periodicamente para permitir que o corpo do animal cresça. Esse processo faz com que o gráfico de crescimento dos artrópodes eles não seja contínuo, como ocorre na linha tracejada dos demais animais. Os artrópodes, então, eles crescem apenas no tempo em que eles estão sem o exoesqueleto. E a muda acontece quando o artrópode fica sem a carapaça. Então, nessas linhas inclinadas, é o processo onde os artrópodes estão sem essa carapaça e eles conseguem crescer. E as linhas retas são quando os artrópodes não estão em crescimento porque eles estão com a carapaça, estão com o exoesqueleto de quitina ainda. E aí, no ponto de muda, esse exoesqueleto ele se perde para possibilitar o crescimento dos artrópodes. Partindo agora para a classificação, os artrópodes são divididos não apenas em classes. Pelo grande número de espécies, existem primeiro subgrupos e esses subgrupos são divididos em classes. Os principais subgrupos são os crutáceos, o subgrupo Chelicerata, que tem como principal classe os aracnídeos, os myriápodes e o grupo Hexapoda, que tem como principal classe os insetos. A gente vai estudar com mais detalhe cada subgrupo agora. Começando pelos crustáceos, esse grupo é composto dos animais marinhos ou terrestres e tem como principais representantes os siris, caranguejos, camarão, lagosta e o tatuzinho de jardim. O corpo desses animais é dividido em dois tagmas, o cefalotórax, que é composto pela união da cabeça com o tórax, e o outro tagma é o abdômen. Aqui a gente vai ver algumas particularidades da organização corporal dos crustáceos. Como acabamos de falar, o corpo é dividido em cefalotórax e abdômen. Eles possuem um par de antenas, olhos compostos,
apêndices maxilares, que são 3 pares, que auxiliam na captura do alimento, apêndices torácicos, que são 5 pares, e apêndices abdominais, que são 5 pares também. Os apêndices torácicos e apêndices abdominais auxiliam na movimentação. E os últimos metâmeros do corpo do animal, eles se uniram para formar o urópode, que funciona tipo como um leme para ajudar que o animal nade. Também existe o telson, que é uma projeção pontiaguda no corpo do animal, que auxilia na defesa do animal. Como dito lá na fisiologia, a gente vai estudar o sistema de excreção de cada subgrupo. Os crustáceos, eles possuem glândulas verdes, ou também chamado glândula das antenas. Essa estrutura é localizada próxima às antenas e ela possui uma abertura do poro excretor que está na base ventral das segundas antenas. Esse sistema, as glândulas verdes, eles filtram o hemocele e ocorre a excreção principalmente de amônia. E o sistema respiratório é branquial. O próximo subgrupo que a gente vai estudar são os quelicerados, que possuem como principais representantes as aranhas, os carrapatos e os escorpiões. Os carrapatos estão dentro da espécie de ácaros. E a espécie de ácaros, ela possui animais que estão nas ácaros das nossas peles, que podem causar alergia, como a rinite, e também machucadinhos na pele, que é o caso do carrapato, né, que machuca a nossa pele. E aí o corpo desses animais, dos quelicerados em geral, ele é também dividido em 2 estigmas principais, o cefalotórax e o abdômen. Os quelicerados não possuem antenas, mas possuem quelíceras. E é que na estrutura a gente precisa destacar 2 estruturas presentes nos aracnídeos, que a gente vai usar como modelo a classe dos aracnídeos, porque é a mais importante. Então existem 2 estruturas principais, os pedipalpos e as quelíceras. Os pedipalpos são estruturas sensoriais para facilitar a manipulação do alimento capturado. Nos aracnídeos machos, os pedipalpos também podem funcionar como inoculadores de espermatozoide no corpo das fêmeas durante o processo de reprodução. As quelíceras, por sua vez, elas são estruturas de defesa e captura do alimento. Elas são responsáveis por injetar veneno na presa. No nosso caso, é uma estrutura, quando a aranha pica a gente, quando ela inocula veneno na gente, é um processo de defesa. Lógico que a aranha não vai usar a gente como presa, mas também serve como um processo de defesa, para que a gente se afaste da aranha, né? E os aracnídeos, eles não possuem antenas, como a gente já disse, e o sistema respiratório é filotraqueal. E esse sistema a gente também já entendeu lá na fisiologia, quando a gente foi falar da fisiologia desse grupo de animais. A excreção dos aracnídeos ela é feita pelos túbulos de Malpighi em aracnídeos pequenos e pelas glândulas coxais em aracnídeos maiores. As glândulas coxais são glândulas localizadas no cefalotórax com as aberturas nas bases das patas, mas eu não consegui achar uma imagem boa dessa estrutura. Só precisa saber a localização e onde o poro excretor está localizado, que é na base das patas. Os túbulos de Malpighi, por sua vez, são sacos alongados e cilíndricos localizados na parte posterior do corpo do animal, tendo uma de suas extremidades conectadas ao intestino e a outra que finaliza em um tubo cego. E aí esses tubos no fundo cego, eles filtram a hemolinfa através de sua parede. Em seguida, o que é filtrado, ele é transportado até o reto com a ajuda dos músculos do tubo. E aí lá no reto ocorre a reabsorção de água e de sais. E o que não é reabsorvido fica ali, precipita e é incorporado às fezes dos animais. Então é eliminado pelo ânus nas fezes. E os excretas então são eliminadas junto com as fezes. Falando agora do subgrupo de miriápodes, os miriápodes possuem 2 classes principais, os quilópodes e os diplópodes. Eu coloquei aqui em uma tabela comparativa entre essas 2 classes, porque é o jeito que sempre cai no vestibular quando cai, né? Os quilópodes, eles possuem 2 representantes principais, que são as centopeias e as lacraias.
enquanto os diplópodes têm como principal representante o piolho de cobra. A estrutura dos quilópodes é dividida em cabeça e tronco. O tronco é a junção do tórax e o abdômen. Já os diplópodes possuem os 3 tagmas, a cabeça, o tórax e o abdômen. Nos quilópodes, tem uma estrutura de inoculação de veneno que é chamada de forcípulas. Os diplópodes, eles não possuem essas forcípulas, não possuem inoculação de veneno, então elas não são prejudiciais para a gente, mas os diplópodes possuem glândulas que eliminam do ambiente substâncias tóxicas. Então, quando ela percebe a aproximação de que pode ser um predador, ela libera essas substâncias tóxicas no ambiente para afastar o predador, enquanto os quilópodes inoculam veneno no predador. E para finalizar, os quilópodes possuem um par de pata por metâmero. E no caso dos diplópodes, no abdômen do piolho de cobra, existem 2 pares de patas por metâmero, enquanto no tórax existe só um par de patas, mas no abdômen existe 2 pares de patas por metâmero, o que dá o nome à classe, né? Di significa 2. Entenderam? O último subgrupo, que a gente vai estudar são os insetos. Essa é a classe que comporta maior quantidade em número de animais. E alguns exemplos são as borboletas, as baratas, os mosquitos e os grilos. A estrutura dos insetos ela é dividida nos 3 tagmas, cabeça, tórax e abdômen. E a respiração é traqueal. Falando agora da estrutura, o tórax ele é separado em 3 segmentos, protórax, mesotórax e metatórax. Em cada segmento torácico há um par de patas, então os insetos totalizam 3 pares de patas, 6 patas. E também no tórax é onde estão localizadas as asas. O abdômen, por sua vez, ele não apresenta patas nem asas. Ele é dotado de vários orifícios, como os espiráculos do sistema respiratório traqueal, e também possui a abertura do ânus. No abdômen também estão localizadas as estruturas genitais. A excreção dos insetos ela é feita somente pelos túbulos de Malpighi, que foram explicados quando a gente falou dos aracnídeos. Para acabar a aula, a gente precisa tentar entender os 3 tipos de metamorfose que podem ocorrer nos insetos. Os insetos eles podem ser holometábolos, hemimetábolos ou ametábolos. Os holometábolos são animais que possuem metamorfose completa. Então, os insetos passam por esse tipo de desenvolvimento, possuem desenvolvimento indireto. Então, da eclosão do ovo surge uma larva. Essa larva depois se transforma em pupa, que é um estágio intermediário. E em seguida, essa pupa se transforma em imago, que é o nome do estágio adulto desse tipo de metamorfose. E aí, no estágio adulto, que ocorrem as sucessivas mudas, que é o processo gradual de perda do exoesqueleto de crescimento do animal, forma de crescimento do animal que a gente viu anteriormente. Um exemplo desse tipo de metamorfose são as borboletas. Os hemimetábolos são os que fazem metamorfose incompleta e eles possuem desenvolvimento direto, ou seja, sem estado larval. Aí do ovo que eclode é um organismo semelhante, não tão semelhante ao adulto, mas que não é uma larva, que é chamado de ninfa. Aí essa ninfa, ela se desenvolve para formar um indivíduo adulto. E um animal que passa por esse tipo de metamorfose são os gafanhotos. A ninfa, o que diferencia a ninfa do adulto é que a ninfa não possui asa e o adulto possui asa. E também o tamanho do corpo, a complexidade, porque os órgãos ainda estão se desenvolvendo, mas a característica mais marcante que diferencia os dois estágios é a presença ou não de asas. E aí os ametábolos são os animais que não sofrem metamorfose.
nesse grupo o desenvolvimento é direto, ou seja, sem estágio larval. A partir da eclosão do ovo surge um organismo jovem, semelhante ao adulto de sua espécie. Então, e aí esse indivíduo cresce até chegar no estágio adulto. E aí um animal que faz esse tipo de metamorfose são as traças. Então essa era a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa me mandem mensagem, me liguem. Estou à disposição para tirar dúvida para qualquer coisa, tudo bem? Beijos e até a próxima aula.